diz em Hebreus, capítulo 13: seja constante o amor fraternal. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem encarcerados com eles. Lembre-se dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. A gente faz esse, eu esqueci aí embaixo, a gente faz esse domingo até aqui. Porque, alguém pode colocar aqui? Porque todo domingo nós estamos aqui, a gente está orando pela nossa vida, a gente está orando pelos outros. Mas a palavra de Deus diz, lembre-se dos que estão aprisionados. A Bíblia diz o amor de vocês fraternal, o amor uns pelos outros de quem crê, sabe, em Jesus. O amor que você tem pelos irmãos em Cristo Jesus. Que não só os que estão aqui do seu lado, Guilherme, mas os que estão nas outras nações. segurei, A pastor. Bíblia diz, seja constante. Que não tenha um período que você ama mais, outra vez você ama menos. Às vezes você pensa, às vezes você esquece. A palavra de Deus diz, seja constante. Neste momento, há milhares de cristãos encarcerados por causa do Evangelho. A Coreia do Norte, que é o país número 1 em perseguição no mundo, se eles entram na casa da pessoa e encontram um pai de família com a Bíblia, vai para a prisão. O pai, a mãe, os filhos e os menores são abandonados. Se eles entram na casa e a mãe é a crente e o pai não é, o pai de família não é, vai preso. O pai de família, a mãe, os filhos crescidos e os pequenos são abandonados. Se entra na casa e um dos filhos é convertido, vai preso o pai, a mãe, os outros irmãos e os pequenos são abandonados. E porque nós declaramos que o nosso Deus, ele está num alto e sublime trono, na Coreia do Norte, nas prisões, os cristãos não têm autorização para olhar para cima. Eles são forçados a passar a vida assim, só olhando para baixo. E depois, com o tempo, vai atrofiando o pescoço deles. Por amor a Jesus. E a Bíblia diz, lembre-se deles. Todo dia que você orar na tua casa, pelas tuas dificuldades, lembra-te que tem uma mulher nas prisões que chora pelos filhos. Você que é homem, lembre-se que há milhares de homens encarcerados por causa do Evangelho. Não tem a liberdade que você tem. E a Bíblia diz, lembra-te deles, daqueles que estão sendo maltratados, como se você estivesse sendo maltratado. E em inglês, essa palavra ela tem uma força que diz, o sentido é, porque você também pode passar por isso. Então, lembra-te deles, como se você estivesse aqui, ó, no lugar dessas famílias, das mães enlutadas, dos pais enlutados. Porque ali, naqueles jovens que nós vimos, ali tinha pai, tinha namorado, noivo, tinha líder de louvor, pastor, missionário. Ali tinha vários deles. Vamos ver se eu faço direitinho aqui. Hebreus 11, capítulo 11, 35 a 38 diz, alguns, quando ele fala dos heróis da fé, alguns foram torturados e recusaram ser libertados. Irmãos, hoje, mesmo nessas prisões, tem muitos que recusam ser libertos.
Porque a libertação vem por meio de negar a Jesus. E eles não negam. Para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Isso aqui não é só do passado. Hoje, da Coreia do Norte, muitos vagam pelas florestas para chegar até a China. Que a China também é muita perseguição. Mas há ali uma janela nessa floresta, onde muitos cristãos norte-coreanos e chineses estão aguardando esses que fogem. Mas muitos dos que servem nessa montanha são mortos. Ou quando a polícia chinesa pega, manda de volta para a Coreia do Norte. E lá eles sofrem muita tortura. Na China também. Nós temos uma lista de perseguição de países, que são os países onde há o maior número de perseguição, e a China é um deles. Onde ser cristão ali é um preço muito alto que você paga. Eu estive na China por mais de 20 dias. Eu estive lá a trabalho. Mas eu não encontrei, durante 20 dias na China, um cristão, uma igreja. E quando nós fomos até Hong Kong, e depois voltamos para a China de novo, lá em Hong Kong tem igrejas, bem controlado, mas tem. E nós conversamos com o pastor, e o pastor nos disse, falei, nós estamos lá 20 dias, nós vamos voltar, ficar mais um tempo. Toda a empresa que eu estava tinha cristãos, mas ele se recusou a nos dar qualquer contato, qualquer igreja. É tudo escondido. Você não pode saber. E estávamos a trabalho, e dentro de um carro que a gente estava alugado, nós começamos a adorar. Porque tinha um líder de louvor no nosso meio lá. E eles começaram a nos gravar. E aí tivemos que parar. Então é assim, você não pode cantar, você não pode fazer o que você quer. Muitos andam assim, pelos desertos, pelas grutas, pelas cavernas, todos escondidos. Ele diz assim, andaram errantes. Você sabe o que é uma pessoa que anda errante? O errante, ele não anda somente errante por sair por aí. Você já se sentiu você não sabe o que fazer da vida? Perdeu o rumo. O que eu faço? O que eu faço da minha vida? O que eu faço ministerialmente? Para onde que eu vou? O que eu estou vivendo? Muitos vivem isso. Muitos andam errantes. Eu vou contar algo para vocês, mas tem um versículo lindo que diz assim, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Eu vou contar para você a história do que aconteceu com um casal, para você entender o que é andar errante e o que é Deus não esquecer. Em 1921, um casal muito jovem, era David, e o nome dela é muito difícil de falar, porque eles são da Suíça, deve ser alguma coisa como Svea, não sei. Não vou nem falar, porque vai sair feio. Mas era a família Flood. Eles tinham um filhinho de 2 anos. Ela era uma cantora muito conhecida. E os dois resolveram, então, num culto missionário, eles resolveram ir servir ao Senhor no Congo belga, 1921. Hoje em dia é a República do Congo, né? República Democrática do Congo. É um dos países na lista de perseguição. Mas eles foram em 1921. Junto com eles foi um outro casal jovem também, que resolveram ir e servir ao Senhor na África. Gente, a África é um dos lugares onde tem mais perseguição, por causa do islamismo lá dentro. Esse casal foi, junto com outro casal. Chegando lá, eles resolveram ir para dentro das montanhas, para alcançar
aqueles povos que ainda não tinham sido alcançados. E com o facão na mão, eles foram abrindo caminho no meio da floresta. No caminho, os 4 pegaram malária. O pequenininho, o filhinho deles, ficou muito doente, tinha 2 aninhos. Tinha muito bicho, muito inseto. Eles chegaram, então, bem longe no meio da floresta. Encontraram, então, a primeira aldeia. Eles foram bem rudes com eles eram todos brancos da Suíça. E disseram, não, vocês não vão entrar aqui, porque nós não queremos deixar os nossos deuses furiosos, deixando homens brancos entrarem aqui dentro. Eles continuaram dentro da floresta fora, com os facões abrindo o caminho, e o casal ia revezando com o menininho nas costas de 2 anos, abrindo o caminho no meio da floresta. Encontraram uma outra aldeia. Mais uma vez as portas fechadas não deixaram eles entrarem. Eles não tiveram outro jeito, a não ser construir uma casa, uma casinha de barro para cada um, e passaram a morar ali. Ficaram 6 meses morando nessa casinha de barro e orando, porque eles foram lá para alcançar vidas. Só que nada acontecia. No máximo veio um menininho, por volta de uns 8, 9 anos, que vinha vender frutas para eles. Trazia a fruta da aldeia, o chefe tribal autorizou o menino a ir lá e vender frutas para eles. E essa moça, vou chamar ela de Sev. E a Sev, que não é o nome dela, mas é um nome difícil. E ela ministrava na vida desse menininho, ele nada respondia, a não ser olhar para ela e dar um sorriso para ela. Depois de 6 meses, esse casal resolveu voltar e ir embora. Eles disseram, o que a gente vai ficar fazendo aqui? Não tem autorização para entrar em uma aldeia, estamos longe de tudo. E tentaram convencer o David, a esposa dele, a voltar com o menininho. Eles disseram, não, nós viemos aqui para ganhar alguém para Jesus. E eles continuaram lá, e esse casal foi embora, ficou numa outra base já na cidade, e eles ficaram lá no meio das montanhas. E também a Sev não podia voltar porque ela tinha engravidado naqueles 6 meses. Então ficou ela, o marido dela e o filhinho de 2 aninhos. E a malária dela continuava atacando, porque a malária assim veio um surto atrás do outro. Ela teve uma menininha muito saudável, mas após 7 dias ela morreu. Então o marido dela, um jovem, ela tinha 27 anos. Ele abriu uma cova muito tosca, enterrou sua esposa. Enquanto ele estava olhando ali para aquele túmulo, que ele mesmo havia cavado, ele mesmo enterrou aquela jovem de 27 anos, ele viu o filhinho dele do lado e ele ouviu a bebê chorando. E nessa hora ele gritou com Deus. Ele falou, por quê? Por que, Deus? Ele ficou errante, perdido emocionalmente, sem saber o que fazer. E ele volta, então, até onde aquele outro, ele conseguiu voltar, ele tinha dinheiro, pagou o chefe tribal, deixou pessoas levarem ele de volta com as crianças. Chegando lá para esse casal missionário, ele disse para eles, olha, eu vou voltar para a Suíça, porque eu não tenho como ficar mais aqui. Eu falhei. Deus falhou conosco. Foi o que ele sentiu. E ele deu a bebê recém-nascida para aquele casal. Ele disse, eu não tenho condições de cuidar dela. Ele voltou com o menininho de 2 anos e foi embora para a Suíça. Errante. No navio de volta, ele se debatia com o Senhor, com Deus, no convés do navio. E ele não sabia o que fazer. Quando ele voltou para a Suíça, ele foi trabalhar com importações e se tornou alcoólatra. A menininha ficou sendo criada pelo casal e quando ela tinha 7 meses de vida, esse casal foi envenenado pelo chefe tribal. E ela foi dada para um outro casal de missionários americanos que continuaram criando ela. Então ela estava passando então pela 3ª mãe. E depois levaram ela para os Estados Unidos. Lá ela cresceu em Minneapolis, ela casou com um homem de Deus que se tornou diretor de uma grande faculdade em Minneapolis. E ela tentou vários contatos com o pai dela, não conseguia. Um dia a faculdade pagou
para que ela e o marido dela fossem até a Suíça para conhecer o pai dela. No caminho eles passaram por Londres e estava tendo uma conferência missionária. E eles pararam nessa conferência. E lá estava um homem falando sobre um movimento enorme de conversões que estava tendo no Congo belga. E ele dizia que o Senhor havia levantado ele e ele havia alcançado muitas pessoas e que o número de cristãos no Congo belga já era 110 mil pessoas. Havia escolas, hospitais. E ele, quando ele acabou de ministrar, a Sev, né, foi conversar com ele e falou assim, a menina, que é a filha, falou assim, você ouviu falar alguma vez de David e da Sev Flood? Ele falou, claro que eu os conheço, o túmulo dela está lá, nós cuidamos do túmulo dela, eu era só um menininho quando ela ministrou na minha vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu ganhei toda a região. E ela abraçou e ele começou a chorar quando ela disse, eu sou o bebê que passei por 3 famílias. Era uma moça de Deus que não havia deixado o coração dela se amargurar. E ela volta e encontra o pai dela na Suíça, um alcoólatra, já tinha 73 anos, sofria de vários problemas de saúde. E ela o conheceu e ele chorou e disse para ela, eu nunca quis te abandonar, é que eu não tinha como te criar. E ela disse, mas papai, eu estou bem, Deus cuidou de mim. E ele disse, Deus não, Deus nos abandonou, tudo deu errado. E ela falou, não papai, tudo deu certo. Vocês ganharam a pessoa que vocês tinham que ganhar. E ele ganhou um grande número de pessoas no Congo belga. Hoje já tem até escola e hospital cristão ali dentro. Há 110 mil cristãos no Congo belga. E ele pôde, então, ele se arrependeu de ter perdido toda uma vida errante, sem saber o que fazer, perdido. Mas Deus não esquece do nosso trabalho. E Deus não esqueceu que Ele mandou aquele casal ali, exatamente para ganhar uma vida. Porque a matemática de Deus não é como a nossa. Às vezes você pensa, eu quero numa viagem missionária, eu quero ganhar todo mundo. Mas você só pode ganhar, às vezes, uma pessoa. Essa pessoa é aquela que Deus vai ganhar. Ou você vai ganhar essa pessoa que vai ganhar uma outra pessoa que vai ganhar outros para Jesus. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa, meus irmãos. Então a Bíblia diz que muitos andaram errantes. Então quando você ver algum missionário passando por problemas ou errante, lembra-te disso aqui, o Senhor não esqueceu do trabalho dele. Às vezes ele só está o que o versículo diz, andando errante. E a Bíblia diz que muitos andaram errantes, sem saber o que eu faço, para onde eu vou, que ministério que eu sirvo, que igreja que eu vou, parece que deu tudo errado na minha vida. Não, você só está andando errante. E Deus sabe disso. Vocês às vezes estão se perguntando, por que eu estou com essa roupa aqui? Porque meu coração está lá no Nepal ainda. É uma das nações perseguidas. E eu pude ir. Eu já estive em algumas nações perseguidas. Em missões eu estive no Nepal. Ali eu deixei meu coração. No meio dessas crianças apaixonantes, a gente andava por meio das montanhas. Aliás, a gente vai ter uma semana de missões e eu vou poder contar melhor para vocês sobre o Nepal e sobre essa viagem que eu fiz. A gente andava assim no meio das montanhas. Aqui é uma colônia de leprosos, que eu fui orar por eles, eu quero parar aqui, tomara que ele não vá mais para frente. Esse pastor é o pastor que eu mais queria ter conhecido. Eu viajei lá para conhecê-lo. Eu queria ter ido para ficar na igreja dele, eu fui. Eu sonhei com isso. Eu li sobre a história dele. Ele fica na fronteira do Tibete. E foi ali na fronteira do Tibete, aliás, que eu clamei ao Senhor. Deixa eu colocar aqui. Alguém tirou, eu não vi. Estou indo muito rápido, não, mas tem que ser, para não perder muito tempo.
Essas crianças são crianças que trabalham carregando as coisas no meio das montanhas. Esse é o primeiro cristão que tinha na região. Essa foi uma família muito amada, que eu fiquei hospedada na casa deles, na fronteira do Tibete. Aquilo ali é o Tibete, aquelas montanhas todas nevadas. E foi para lá que eu pedi, Senhor, me envia para lá. Eu quero ir para o Tibete. Não sei se vou ou quando vou. Mas pedi, mas eu sonhei com o Nepal. E eu fui no Nepal. Eu pude ministrar ali para muitas vidas. Encontrei essas mulheres, orei por todas elas. Orei por cada mulher que eu encontrei ali dentro. E esse pastor, quando eu li sobre ele há muito tempo atrás, eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu quero conhecer esse pastor de perto. Ele, quando ele tinha aqui, ele já devia ter uns quase 40 anos. Mas quando ele tinha 20 anos, ele tinha 2 amigos. Eles eram os 3 mosqueteiros, né, como eu brinco, os 3 amigos muito próximos, os 3 entregaram a vida para Jesus. Em seguida, a vila deles, a aldeia deles, porque não aceitavam conversão, Nepal ainda é muito fechado. Mataram os 2 amigos dele queimados, queimaram os 2, e bateram tanto nele, judiaram tanto dele, que ele foi declarado como morto. Ele foi jogado dentro de uma floresta, e a família encontrou ele todo deformado, o maxilar todo quebrado, o rosto dele todo quebrado, os ossos, tudo. Com muita dificuldade ele sobreviveu. Mas ele não saiu de lá. Ele não saiu. E muitas vezes esse homem, quando eu fui lá, ainda era assim. Mesmo quase 20 anos depois. Volta e meia ele tem que passar as noites dormindo em cima de árvores. Para que não o peguem. Porque lá no Nepal, se não encontram quem matou, só jogam o corpo no rio e acabou. A polícia não faz nenhum tipo de investigação, nada disso. Então, mata-se à noite, joga-se na floresta, joga-se no rio, fica por isso mesmo. Então, como ele sabia que ele corria muito perigo de morrer à noite, então ele dormia em cima das árvores, muitas vezes. E eu pude conhecer ele de perto. Para mim foi um privilégio, foi uma honra ver um homem de Deus que ainda paga um preço tão alto pela fé dele, que era tão humilde. E aí ele me convidou para ministrar na igreja dele, e eu me senti pequena. Eu lembro que eu entrei naquela igreja, eu tirei meus sapatos, a gente já tinha que tirar mesmo para subir lá em cima, mas mesmo na igreja eu não queria andar, porque eu falei, o que eu posso ministrar aqui, Senhor? Diante de pessoas que pagam um preço tão alto. E o Espírito Santo falou para mim na época, mas não é você que vai ministrar, a palavra não é tua. Então você pode ir, porque sou eu que vou falar. E aí eu pude ministrar na igreja dele. A foto tinha que ser assim mesma, porque é um lugar de muita perseguição. E ali o Senhor pôde me dar honra de ministrar para eles. Se teve uma coisa linda que eu vivi lá no Nepal também, eu amei as crianças, eu ficava muito perto delas. E lá, para você tomar banho, lá não tem eletricidade. Lá onde eu estava não tinha, perto do Tibete. Então não tinha eletricidade, era tudo gelado, e para tomar banho, a gente tomava banho, era tudo frio, né? Lá não tem chuveiro, você toma no balde. Mas eu lavava o cabelo durante o dia, nas fontes que tem nas montanhas. E aí, para secar, a gente fica com uma escova no sol, secando, né? Porque lá não dá para usar secador, nada. E um dia eu estava secando meu cabelo, e eu vi as crianças rindo, tudo rindo, do lado assim, olhando para mim. Aí eu perguntei para a minha intérprete, falei, por que as crianças estão rindo? O que eles estão falando entre si? E lá passa aquele filme Jesus, é um filme antigo de Jesus, que eles costumam passar nessas aldeias que tem lá no Himalaia. E aí eles disseram para mim, as meninas, é que você tem os cabelos de Jesus. E eu achei a coisa mais linda que eu podia guardar no meu coração. Que elas lembraram de Jesus olhando para mim.
Falaram, você tem o cabelo de Jesus. E elas acharam interessante, porque elas tinham aquele cabelo enorme, comprido, liso, bem diferente. E aí eu fui embora, sabendo que eu ainda vou voltar um dia, se o Senhor assim permitir, nessa nação tão linda. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque o Senhor nos chama para servi-lo em outras nações, às vezes por muito tempo, às vezes por missões de curto prazo. Eu fiquei lá um mês, tem gente que mora lá, cada um tem um chamado. Quando eu fui, meus filhos ainda estavam adolescentes. E por que nós vamos para as nações? Por que as pessoas pagam um preço tão alto? Porque aonde há vida, há uma oportunidade de livramento e salvação. O que move o coração de um missionário, e se teu coração é movido por isso, é porque onde há vidas, há livramento e esperança. Há um texto de Gênesis 18, 16 a 36, quando o Senhor fala, é um dos textos mais lindos que eu conheço, quando o seu coração é movido por vidas. O Senhor havia chamado Abraão. E o Senhor disse para Abraão, então, o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão vai interceder. A palavra de Deus diz assim, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa bênção que Abraão teve da parte de Deus, eu tenho e você tem. Como que as nações foram abençoadas por meio de Abraão? Por meio dele. Se você olhar a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus começa em Abraão. Por meio da semente dele, todas as nações serão abençoadas. E nós somos parte da família de Deus por meio de Jesus. Nós somos adotados na família de Deus. Então, por nosso intermédio, as nações são abençoadas. As nações são alcançadas. A bênção que havia sobre Abraão tem sobre mim e sobre você, que entregamos a nossa vida a Jesus. Por nosso intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, quando nós vamos em algum lugar, começando aqui, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, nos estados em que você for, nos países onde o Senhor permitir você ir, você vai, porque por teu intermédio as nações são abençoadas. A bênção que havia sobre Abraão veio para nós, porque afinal de contas foi da semente dele que veio o judeu chamado Jesus, que é o Messias. Só a nação de Israel não daria conta de fazer isso. Mas nós, como cristãos, podemos alcançar o mundo inteiro. Nós podemos alcançar todas as nações. E como o Senhor havia chamado Abraão, toda vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e quando nós nos aproximamos do Senhor, algo acontece dentro de nós. O Senhor move dentro de nós um amor pelo próximo. A compaixão que há no Senhor entra dentro de nós. Nós passamos a ser movidos por misericórdia e compaixão. E esse texto diz que o Senhor diz então para Abraão, ele falou assim, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão saberei. Nessa hora, Abraão sabia que haveria um decreto horrível sobre Sodoma e Gomorra. E o coração dele foi movido de compaixão. É essa compaixão que nós ganhamos quando nós nos aproximamos de Deus. E o Senhor queria ver como que estava essa compaixão no coração de Abraão. E assim também, quando Ele nos mostra uma nação, quando Ele nos mostra um povo,
nós começamos a nos mover em compaixão. A primeira vez que eu ouvi sobre as crianças no Nepal, muitos anos antes de eu fazer a viagem, era uma viagem impossível para mim, estava longe da minha realidade. Mas eu fui movida de compaixão pelas crianças no Nepal. Muitas crianças são vendidas pelos pais pela pobreza. Elas são vendidas para a prostituição. Outras são vendidas para se tornarem feiticeiras. Eles usam as crianças para feitiçaria no Nepal. E aquilo foi movendo meu coração, porque eu andava com o Senhor. E Abraão já estava andando com o Senhor. Então ele chega para Deus e ele diz assim: mas Senhor, ele disse: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir tudo? O Senhor falou: não, eu não vou destruir todos. Ele falou: Senhor, deixa eu perguntar, e se o Senhor encontrar 45? Ele falou: por causa de 45 eu não destruo. E ele foi indo: e se o Senhor encontrar 40? Isso é misericórdia. Isso é compaixão se movendo por pessoas. Até que ele chegou no número 10 e falou: Senhor, se tiver 10 justos ali, o Senhor não vai destruí-la? Ele falou: não, se tiver 10 não. E no fim não tinha 10 justos. Mas hoje em dia, nós já sabemos que quem não crê já está condenado. Todas as nações estão condenadas. Todas as pessoas estão condenadas. Sabe quando você passa por um problema muito sério na tua vida? Muito sério. Você já parou para pensar? Uma pessoa no seu lugar que não conhece o Senhor, como que ela está passando? Às vezes eu fico falando isso para mim. Eu passo por problemas gravíssimos. Aí eu falo: Senhor, e uma mulher passando pelo que eu passo na Coreia do Norte? Como que é ela não saber que existe Deus? Como que é ela não ter para quem clamar? Como que é ela passar por a dificuldade que você passa e não sabe? Porque a Bíblia diz assim: como que eles vão clamar por quem eles nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir falar se ninguém pregar? E como se ninguém vai pregar se ninguém for até eles? Então a palavra de Deus diz: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Porque você paga um preço para você ir nos lugares. Você corre riscos. Você deixa a sua família sem saber se você vai voltar. Quando eu fui para o Nepal, eu quase não voltei. Eu quase morri lá. Eles tentaram nos matar, eu fui envenenada. Eu cheguei muito próximo da morte e deixei 2 filhos que eram adolescentes em casa. Você nunca sabe se você vai voltar, de onde você vai. Mas a nossa vida também é assim aqui. Você sai e você não sabe se você vai voltar. E eu vou dizer mais uma coisa para você. O missionário, ele tem um jeito de pensar diferente quando o Senhor separa ele para um sacrifício. Ele é como nós, eles andam errantes também, eles ficam perdidos também, eles choram, eles amam a sua família, eles sentem saudades. Mas eu conheci uma missionária, mãe de 3 filhos. Você sabe o que ela me disse? Eu nunca esqueci. E ela servia na África também. Ela falou um dia para mim: Sônia, eu falei para o Senhor que eu não quero morrer em um hospital. Eu não quero que a minha morte seja em vão. Eu falei: eu não quero morrer de câncer, eu não quero morrer de doença nenhuma. Eu quero ser oferecida mesmo, eu quero morrer sendo mártir. Ela falou: para minha vida, não, para minha morte não ter sido em vão. Porque morrer eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Mas eu quero estar no altar daqueles que foram martirizados pelo nome de Jesus. É algo que o coração dela já está predisposto. Você pode falar: eu não, porque não é o seu chamado. Mas clame por aqueles que estão sendo. Muitos não estão como ela. Muitos estavam ali chorando, pensando nos filhinhos pequenos, nos pais que estavam deixando para trás, na família deles que eles estavam deixando. Então a palavra de Deus, ele mostra que por nosso intermédio, as nações são abençoadas.
Quando nós olhamos para as nações, nós sabemos que todos já estão condenados. É diferente de quando ainda Abraão ia ouvir o decreto sobre Sodoma e Gomorra. Agora, como cristãos, nós já ouvimos o decreto. Todos estão condenados. Se eles não entregarem a vida a Jesus, eles já estão condenados. Mas como é que haverá esperança para eles se ninguém for? E aqueles que estão indo, meus irmãos, sofrem perseguições terríveis. Muitos passam pelo campo missionário sem perseguições. Eu conheci o pastor Benides no Paraguai, que já serve o Senhor há mais de 40 anos no Paraguai. E o pastor Benides nunca passou por perseguição. Então não é um chamado para todos. Não é todos que vão passar pela perseguição. Eu já fiz muita viagem missionária, mas eu voltei de todas elas. Nem todo mundo volta. Então, se o Senhor estiver falando ao seu coração, necessariamente não é porque você vai para uma viagem missionária, que você vai para o campo, que você não vai voltar. Eu voltei. E eu já trabalho com missões, sei lá, mais de 40 anos. Porque eu entreguei minha vida para Jesus numa missão Jovens da Verdade. Então, eu fui em várias, mas eu voltei. Então, mas a Bíblia diz para você lembrar daqueles que não voltaram. Para você lembrar de orar pela família deles. Para você lembrar de orar pelos filhos. Muitos pais, os dois são mortos e os filhos ficam. Na Coreia do Norte, eles ficam abandonados. Então, na tua casa, comece a anotar. Vou orar pelos filhos dos pastores, dos missionários, dos cristãos que estão perdidos. Por aqueles que estão errantes. Por aqueles que estão escondidos. Por aqueles que têm que todo dia falar em voz muito baixa. Por pais que tem que ter até cuidado de quando vai ministrar para os filhos. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que eles entram numa casa quando alguém faz alguma denúncia. Por que eles fazem isso? Porque eles estimulam a família a entregar. Porque se o pai descobre que o filho é cristão, ele vai entregar o filho, porque senão ele vai ser preso também, a esposa vai ser presa também. Então eles fazem isso para separar famílias. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, ela será salva. Então, nós somos movidos a ministrar quando a gente entra aqui no mercado, na padaria, no açougue, na farmácia, no teu trabalho, porque você vai ministrar para aquela pessoa sabendo que se ela invocar o nome do Senhor, ela vai ser salva. Porque condenada ela já está. Não é que a pessoa, porque ela negou Jesus, ela vai ser condenada. Não, ela já está condenada. A única chance que ela tem é a salvação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Meus irmãos, nós somos enviados para ministrar para aqueles que não têm a oportunidade de como nós temos. Quando nós temos problemas, quando nós temos dificuldades, nós ligamos para um líder, nós ligamos para um irmão, nós viemos aqui na igreja, a gente pede a oração, a gente vem aqui no altar, a gente chora diante do Senhor, recebemos a oração, cremos no milagre, esperamos o milagre acontecer. Lembre-se daqueles que sequer podem clamar. Eles nem sabem que existe um Salvador. Eles não sabem que se eles clamarem, pode acontecer um milagre. Eles não sabem que se eles clamarem, eles podem ser curados.
Eles não sabem que se eles clamarem, pode vir paz na sua casa. Eles não sabem que se eles clamarem, se não houver comida, Deus levanta pessoas para trazer comida. Deus levanta pessoas para ajudar. Quantos missionários não passam pela experiência de que não tinham o que comer? E Deus moveu uma pessoa, olha, o Senhor falou para eu trazer esse alimento para você. O Senhor falou para mim para eu preparar uma sopa e trazer para vocês um bolo. Há quanto tempo nós não somos mais movidos a abençoar outras pessoas? A gente mora numa cidade onde todo mundo pensa só em si. Mas sabe você fazer um bolo e levar para alguém? Sabe você lembrar de alguém e falar, olha, eu comprei uma blusa que eu achei que vai ficar bonito em você. Eu quero te dar de presente. Você nunca se moveu de ver um jovem na igreja e falar, eu quero dar um presente para aquela pessoa? Muitas vezes você está respondendo uma oração que aquela pessoa nem imaginava. Eu uma vez fui para o Paraguai, acho que isso foi em 2010, 2006, não lembro, numa dessas viagens. E uma dentista da minha igreja, ela estava na casa dela, ela sabe tricotar. E o Senhor falou assim para ela, tricota um cachecol e você vai dar para a Sônia, para ela levar na viagem missionária, que ela vai saber para quem é esse cachecol. Ela tricotou o cachecol lindo. E eu estava chegando perto da viagem missionária, eu estava fazendo uma campanha na igreja. E ela disse, Sônia, o Senhor falou para eu fazer esse cachecol. E eu ia na época de inverno. E o inverno no Paraguai é muito frio, é muito gelado, ainda mais perto do rio. Nas populações ribeirinhas, dá para bater os dentes de frio. E ela disse assim para mim, o Senhor sabe para quem você vai dar esse cachecol. Eu falei, meu Deus. Eu levei o cachecol, cheguei lá, comecei a fazer, fiquei lá por cerca de um mês. Fomos em várias populações ribeirinhas. Cada população que eu chegava, eu falava, Senhor, me mostra essa mulher, meu Deus. Porque eu não sou boa nisso. Tem gente que já pega na hora, né? E eu falei, Deus amado, como é que eu vou saber qual é a mulher que ela fez esse cachecol? Ela me entregou com convicção. Deus disse para eu fazer que você vai saber para quem entregar. Cheguei na última população. Eu falei, meu Senhor, meu coração não diz nada. Cada lugar que eu fui, eu olhava para um monte de mulher e falava, não é nenhuma dessas. Eu não sentia nada no meu coração. Até que eu cheguei nesse lugar e tinha lá uma intercessora na região. E estava muito frio naquele dia, muito frio, muito frio. Aí eu, com meu cachecolzinho guardado lá, né, no pacotinho, eu cheguei para a missionária, que é a missionária que servia lá, e eu disse para ela, eu falei, Denise, essa é a última região que a gente está visitar, não é? Ela falou, eu falei, então, eu estou com o cachecol aqui, eu não sei para quem eu dar. E se eu não der aqui, eu não sei onde mais eu vou dar, porque até agora eu não senti nada. Ela falou, Sônia, vem aqui. E ela me levou até essa intercessora, e ela falou para mim assim, agora ela falou para a mulher, conta para a Sônia o que você estava orando, que ela tinha falado para Denise. Ela falou assim, olha, teve aqui um problema por causa do frio, eles fazem muita fogueira lá, e ela só tinha um cachecol. E o filho dela, eles estavam perto da fogueira, ele chegou com o cachecol dela perto, o cachecol pegou fogo, o único cachecol que ela tinha. E ela começou a orar falando, Deus, não, lá não tem carro, lá não tem nada, lá não chega nada naqueles lugares. Isso era 2006. E ela falou assim, Senhor, está tanto frio, eu preciso de um cachecol. Eu preciso muito de um cachecol, mas onde eu vou conseguir um cachecol novo? E aí ela falou para mim, eu estou orando há meses por um cachecol. E em lágrimas eu disse para ela, o cachecol foi feito lá no Brasil para você. Deus moveu uma dentista para fazer o cachecol para você. Então, esse tipo de experiência a gente tem nas viagens missionárias. Você vive experiências, uma mais linda que a outra com o Senhor. Porque Ele nos leva para alcançar vidas. Porque o nosso coração é movido que se há vidas ali, se há pessoas naquele lugar, então há esperança de salvação. A esperança de que se você pregar, eles vão ouvir, eles vão entregar a vida deles para Jesus.
Às vezes você vai chegar perto de pessoas que você não vai nem conseguir pregar. Desses lugares que eu estava, numa das aldeias em que eu estava hospedada, nós levantamos de manhã para ir visitar uma outra aldeia. E quando eu passei, tinha um monte de gente chorando, e eu perguntei para a moça, o que está acontecendo? E eu vi um homem, cerca de uns 42, 43 anos, era um homem jovem, ainda forte, e ele estava sendo assim abraçado pela esposa, os pais dele do lado, e tinha muita gente em volta dele. Aí eles falaram, aquele homem está muito mal. E eu disse para ela, então vamos orar, vamos lá orar por ele. E aí o pessoal da equipe falou para mim, a gente não podemos orar por ele mais. E eu tinha que obedecê-los, porque eu era uma estrangeira ali, eu não entendia de tudo o que acontece ali entre uma nação hindu. Eles têm rituais muito sérios. E meu coração ficou partido. Porque eu queria ter orado por aquele homem, eu queria ter orado por um milagre. Eu queria ter orado, ele era um homem forte ainda. Ninguém dizia que ele ia morrer. Quando eu voltei à noite, eu só estava lá uma fogueira e já tinham queimado ele. Porque lá no Nepal, você mesmo queima os seus mortos. Não precisa levar em necrotério, em cemitério, nada disso. É costume hindu. Já tinham queimado ele já tinha morrido. E eu lembro que eu fui dormir com meu coração apertado. Então as nações têm pressa. Por isso que muitos missionários vão e ficam lá. Porque o tempo está se esgotando para muitos deles. É tempo de nós irmos. É tempo de orarmos pelos que já estão lá. E pedirmos a Deus por aqueles que têm passado por tantas perseguições, por tanta luta, por tanto sofrimento. A Nigéria, os cristãos da Nigéria estão sendo massacrados. E nós vamos orar essa noite por eles. É muita dor. Eu acompanho as postagens deles. É muito sofrimento. É como nós aqui, olha. Eles estão no culto. De repente estoura as portas. Eles entram, mandando tiroteio em todo mundo. E não são muitos que escapam. Ou vem e degola. Isso é algo quase que constante na Nigéria. O norte da África está sendo massacrado por causa de um fundamentalismo islâmico muito sério. Na Síria, os nossos irmãos estão sofrendo. Na Jordânia, nossos irmãos estão sofrendo. Tantos países que você tem que tomar cuidado. Eu também estive no Emirados Árabes. Também não pude ministrar para ninguém lá. Mas os que estão morando ali, eles arriscam todos os dias porque eles moram ali. E eles aproveitam cada oportunidade para ministrar para aqueles que já estão perdidos, já estão condenados. A última chance que eles têm é Jesus. E nós vamos começar agora um clamor. E você vai clamar agora, como o que eu comecei a lendo. Lembre-se dos que estão nas prisões, como se você estivesse com ele na prisão. A prisão é um lugar de dor, de sofrimento, de desespero, de desesperança. A pessoa perde toda a esperança da vida. Nós temos muitos irmãos que, por causa do que aconteceu em Brasília, estão presos, com sentenças horríveis. Você tem orado por eles? Ou só tem visto a televisão e criticado? Quem mandou eles irem orar? Quem mandou eles estarem lá? Eles estavam ali porque eles acreditavam que eles estavam orando pela nação. Eles não estavam entre os que estavam quebrando, mas foram presos. Então você vai orar como se você estivesse numa cela lá com eles. Você vai orar pelos que estão sendo maltratados, como se você estivesse sendo maltratado agora. Um filho, um irmão seu ou você na sua própria pele. Eu vou chamar os pastores, a pastora Xênia, eu vou pedir para ela dirigir essa oração. Eu vou pedir para todos os pastores virem aqui.
que nós vamos estar aqui em clamor pelos nossos irmãos. Que a Bíblia diz para que o nosso amor seja constante. E agora você vai esquecer de você. Você vai esquecer dos seus problemas. Você vai esquecer da tua própria vida. E você vai se colocar agora em pé. Como se você estivesse dentro de uma cela. Com esses irmãos que estão agora. Muitos estão em container fechado dentro da Eritreia. Tem jovens lá dentro chorando dentro de container. Quente, no calor. Fétido, gelado no inverno. Você vai orar como se você estivesse dentro de um container agora. E você vai orar como se você estivesse sendo maltratado. A pastora Xênia vai dirigir e todos os pastores estarão aqui em oração e intercessão por esse momento. Então ore com todo o seu coração.